O assunto hoje é psoríase. A psoríase é uma alteração na pele. E por que que a nossa pele começa a reagir dessa forma e provoca a psoríase? A psoríase é uma doença que mostra que a gente passou por um conflito de abandono ou separação. E esse sintoma que aparece na pele só está mostrando que você tem algo aí dentro, que você sofreu muito com a separação ou quis se separar de alguém e não conseguiu. Só que isso tudo é muito abrangente, porque a psoríase ela pode acontecer pelo contato ou separação real ou imaginária. O simples fato de você imaginar ou ter medo de separar de alguém, ou ter medo de ter contato com alguém, já pode desencadear a psoríase na sua pele. E o que é uma separação? Separação de alguém, você pode ter medo de se separar de alguém que foi para longe, alguém que morreu, né, que era muito importante para você, uma pessoa que saiu da sua vida, que não quis mais ter contato com você. Pode ser também um animal de estimação que era como um filho para você e você acabou morrendo ou sumiu. Isso tudo pode desencadear problemas na pele. Hoje nós estamos falando da psoríase, mas existem inúmeros problemas de pele. E todos os sintomas, as doenças de pele, elas vêm de contato, de conflito, de contato ou separação. E também pode ser você se separar de um lugar que você achava muito importante para você. Você ter que se mudar de um lugar, ir para longe, ou você ser obrigada a ficar num lugar que você não quer. Também pode estar relacionado com um objeto, algo que é muito importante para você e você teve que se separar, ou você foi roubada e você sentiu muita falta desse objeto. E como que o nosso corpo responde e reage e aparece essa doença chamada psoríase? Como que ele age? Quando você está vivendo o conflito ativo, o que é o conflito ativo? É quando você está vivendo o conflito, quer dizer, você está sofrendo por isso, é o momento que acontece a ulceração na sua pele. Nesse momento, a pele fica seca, a pele fica fria, ela começa a descamar e há uma má circulação nessa região. E às vezes você não percebe, porque a doença ela só é percebida mesmo quando você já passou da fase ativa e vai para a fase de cura. Então, enquanto você está vivendo esse conflito, ela praticamente ela não aparece. Ela vai aparecer quando você resolve tudo isso. Tá, então você resolveu esse conflito de separação, você conseguiu ressignificar, mudar a percepção diante disso que você viveu. Aí você entra na fase de cura. Aí sim a doença, geralmente ela aparece mais na fase de cura. Então a fase ativa do conflito é a fase de ulceração. Quando você entra na fase ativa, na fase de cura, você entra na fase de cicatrização. Então é o momento que começa a inflamar, começa a coçar, aquela vermelhidão, bolhas de água, ardência, pele vermelha, inflamada. Então é o momento que você já resolveu e está se curando. Então a psoríase, aonde ela entra nessa história? Então, a psoríase, ela tem algo que diferencia das outras doenças de pele. Porque a psoríase é que se você tem uma psoríase, é sinal que você está vivendo dois conflitos de contato e separação. Um que está na fase ativa, que você está sofrendo essa separação e esse contato ainda, e um outro conflito que você já resolveu, você já está na fase de cura, que é a fase de cicatrização, de inflamação. Então é como se você vai estar vivendo dois conflitos de separação e contato. Tá, então você está vivendo isso.
Por isso que você percebe que a psoríase, se você já teve psoríase, a psoríase tem momentos que ela está vermelha, seca, e daqui um pouco ela já começa a proliferar. Então, é uma constante troca de células. É muito rápido a troca de células. Por quê? Porque você está vivendo dois conflitos. Um que você está sofrendo e outro que você já está resolvendo, já está cicatrizando. E fica ali naquele ciclo interminável, né? E você, às vezes, vive anos e anos com uma psoríase. Porque você ainda não entendeu que a psoríase, ela é uma doença emocional. Ela é um conflito e vem de um conflito biológico que acontece no corpo, mas também acontece na mente, emocional. E para resolver tudo isso, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que entender que a psoríase é uma doença emocional. Se é emocional, vem das emoções. Se vem das emoções, vem de algo que você viveu. Então você tem que resolver isso. Aí você tem que buscar ajuda, ferramentas para você encontrar esse conflito, ressignificar pelo menos um, porque resolvendo um dos dois você já sai desse sintoma da psoríase. O ideal o ideal é que seja resolvido os dois conflitos, mas um já resolve. Um já resolve e você já sai dessa proliferação de células o tempo todo. Então, você resolvendo esse conflito, encontrando e resolvendo, ressignificando tudo isso que você passou, você pode finalizar o seu processo de cura, sair desse ciclo interminável da troca de células, ulceração, proliferação de células. Uma coisa que a gente precisa entender muito é que o nosso corpo nunca é contra nós. Se você tem uma doença, não significa que seu corpo está contra você. O seu corpo, ele trabalha a seu favor. Então, tudo que se você apresenta alguma alteração no corpo, ou até uma alteração mental, emocional, é sinal que seu corpo está colaborando com você. Ele está dando sinal, mostrando para você que você precisa resolver algo. Algo que você viveu ou que você está vivendo ainda. Algo que você viveu ou você está vivendo algum gatilho hoje que lembra aquele trauma, aquele conflito emocional traumático, inesperado e vivido em solidão que você passou. Então, existem ferramentas para tudo isso, para a gente encontrar e se autocurar. Dentro da terapia de autocura, a gente faz tudo isso. A gente encontra o conflito que te adoeceu, a gente ressignifica, né? Ressignifica e também faz uma programação para você poder sair desse ciclo interminável de uma doença crônica como a psoríase. Eu sou Alzira Leite. Se vocês quiserem conversar comigo, saber como funciona a terapia ou marcar uma sessão de autocura, eu sou Alzira Leite, terapeuta integrativa de autocura. Obrigada e até a próxima.